Muito boa noite. Boa noite. Boa noite para você que está me acompanhando aí nessa série de lives sobre perfil comportamental, semana do perfil comportamental. Então, se você está vendo esse vídeo aqui de retransmissão ou não, se você está entrando aqui ao vivo, então nós vamos ter uma interação muito boa aqui sobre perfil comportamental e hoje nós vamos falar sobre como melhorar os resultados com perfil DISC. Eu vou falar sobre esse tema mais à frente, vou até deixar fixado aqui para que quem for entrando possa participar aqui do título, tá? Então, muito boa noite, Mona Júnior, meu querido. Temos uma live aí para fazer também. Só estou fixando o tema aqui para a gente poder começar de fato com o conteúdo, ok? O negócio aqui é conteúdo, né? Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Quem for entrando vai colocando aí o nome, o nome já vai estar aí, mas coloca da onde está assistindo essa live e a gente vai começar com o conteúdo já já. Eu quero lembrar você que eu vou sempre disponibilizar um material no Telegram. Então acessa o Telegram, tá na minha bio, tá aqui na minha bio. Então você pode acessar o Telegram e pegar o conteúdo, né? Vou colocar o resumo, vou colocar os vídeos também, né? Eu coloco também os vídeos lá no Telegram e a gente tem essa interação muito boa aí, ok? Então vai entrando aí, Solar, Joelma, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, vai convidando aí o pessoal para que a gente possa ter o máximo de pessoas possível aqui para poder compartilhar desse conteúdo que eu tenho certeza que pode beneficiar a vida de muitas pessoas. Ok? Solares Buffet, olha aí que maravilha. Joelma, querida. Então vamos lá, vai compartilhando, vai mandando aí coraçãozinho no Instagram, identificar como vídeo relevante. Adriana, Pedro, meu querido, tudo bom? Vai entrando e vai convidando o pessoal aí. Manda aí para os amigos que talvez alguém esqueceu, né? Talvez o pessoal viu o banner, não lembrou, mas você está aqui para poder fazer essa corrente do bem e lembrar essa pessoa que nós estamos agora num compromisso muito sério. Tá ok, Aline Castro, querida? Seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Né? Vamos começar aqui. Eu quero só trazer para você aqui Olha aí, ó, Pastor Enoque. Oh, maravilha, Pastor Enoque. Vai convidando aí também o pessoal, pastor. E dá o coraçãozinho aí. Roberto, Centro de Beleza, Salazar. Olha só, que maravilha, hein? Prestes, seja bem-vindo. Quem mais aí tá entrando? Tá entrando um monte de gente aí. Então, ok, gente. Vamos comigo até o final para que nós possamos realmente discorrer aqui e pegar o conteúdo por completo, tá ok? Então vai ser aqui 40 minutos a 1 hora aí de interação que a gente vai ter sobre perfil comportamental. Então eu te pergunto, a primeira pergunta que eu faço para você é como pode melhorar resultados através do perfil comportamental? O perfil comportamental é algo muito interessante de se estudar e é algo também muito interessante de se aplicar na vida. Olha aí, minha esposa Priscila tá aí, ó, dando um tchauzinho aqui. Ô, meu amor. Então, vamos lá. Nas lives anteriores eu falei sobre contratado pelo currículo, dispensado pelo comportamento. Hoje mesmo uma pessoa, algumas, né, mas uma pessoa específica, ela me falou o seguinte, que foi muito interessante, muito bom ter o contato com esse conteúdo. Isso para ela foi muito relevante, foi muito interessante e ela pôde tirar muitos aprendizados disso aí. A segunda live, 5 erros por não conhecer perfil comportamental. Então eu falei sobre falta de paciência, falei sobre o estilo de linguagem, falei sobre as diferenças entre as pessoas, o quanto isso pode impactar. E eu coloquei exclusivamente essa live aí, até a pedidos, no
YouTube. Se você entrar no YouTube e colocar meu nome, Irclay Oliveira, você vai encontrar esse vídeo gravado lá na íntegra, tá ok? E aí, Carlão? Prazer te ver aqui, Carlão. Diego, muito prazer ter vocês aí, viu? Então vai convidando o pessoal aí, gente. Hoje nós vamos conversar sobre o tema como melhorar resultados através do perfil DISC. Então vou entrar hoje numa teoria, por isso que é muito importante, gente, nós estarmos até o final, porque eu vou entrar hoje numa teoria. Se você pegar só metade, aí você fica só com a metade do conteúdo, tá ok? Então nós vamos falar sobre a teoria DISC, que é uma teoria tão utilizada no mundo inteiro, muitos instrumentos de assessment, muitos instrumentos de perfil comportamental utilizam a teoria DISC e fazem essa análise baseado nessa teoria, e eu também estudei bastante essa teoria, dentre outras teorias sobre perfil comportamental, justamente para trazer para as empresas, para trazer para o nosso público um conhecimento a mais sobre isso. Ou seja, fazer com que as pessoas interajam mais com o conteúdo sobre DISC para que elas possam ter melhores resultados. E como nós podemos ter melhor resultado? O tema eu coloquei lá no início, flexibilidade. Flexibilidade é uma palavra muito interessante, na verdade. Um elástico ele é flexível, não é? Uma mola ela é flexível. Algumas madeiras são flexíveis. E alguns instrumentos, né, são flexíveis. E quando a gente fala de flexibilidade especificamente, nós estamos falando sobre uma questão importante, que é como eu posso compreender as coisas. Então a flexibilidade é a qualidade de quem compreende alguma coisa. Vamos colocar dessa forma? Claro que tem outras definições. A palavra tem outras definições, mas vamos colocar assim, ó, é a qualidade de quem compreende, de quem é compreensível. E compreender é buscar realmente o entendimento, né, de um fato. E quando eu busco o entendimento desse fato, eu despendo de energia. É uma disposição que eu tenho de sair um pouco do meu modo de pensar, do meu mundo, e sair um pouco desse mundo que você tem, daquilo que você sempre pensou, daquilo que você sempre acreditou, e trazer a sua mente para um outro contexto. E entender o modo de pensar e o contexto em que a outra pessoa está envolvida. Por quê? Porque quando a gente fala de perfil de comportamento, eu falei até na outra live, a gente está falando um pouco sobre relacionamento. Quando eu falo dos relacionamentos, cada pessoa tem um determinado perfil. Pela pessoa ter um determinado perfil, o que acontece? Nós somos diferentes, mas nós estamos em grandes grupos, não podemos ser enquadrados em grandes grupos de comportamento. Uns são mais acelerados, outros são mais devagar. E eu vou falar um pouco sobre isso já já. Tá ok? Bruno, Gilmar, Laiane, minha querida, sejam bem-vindos, muito bem-vindos à nossa live aqui. Convido os amigos aí. Então vamos lá. Falei que flexibilidade é a qualidade de quem é compreensível, de quem se propõe a compreender. E despende de energia, por quê? Porque preciso entender o contexto e preciso entender a forma da outra pessoa pensar. Olha só o quanto de energia o meu cérebro vai gastar para fazer isso. Para entender o contexto em que nós estamos, dentro de um relacionamento, dentro de um ambiente de trabalho, dentro seja lá o que for, e entender também o modo que a outra ou as outras pessoas pensam. Então, flexibilizar um perfil de comportamento é trabalhoso, não é fácil, é trabalhoso. E muita gente não consegue levar isso para frente. Por quê? Porque dá trabalho. Isso eu quero dizer que é trazer as características do perfil de comportamento baseadas na teoria DISC e entender o que cada pessoa tem de preferência comportamental. Ok? Então escreve essa palavra, preferência comportamental. Quais são as preferências comportamentais que as pessoas que estão à sua volta têm? Olha para quem está do seu lado, olha para as pessoas que estão aí. Olha aí, minha amiga, tudo bom? Olha para quem está do seu lado, olha para as pessoas que estão do seu lado e vê o quanto elas são diferentes de você ou muito parecidas com você.
No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, na sua igreja, seja lá onde for. Talvez você se relacione com pessoas que são bem parecidas com você. Então é uma preferência de comportamento. Você olha para uma pessoa, você se identifica com ela e começa a se relacionar com ela. Tem outros que se relacionam com todo mundo. Você conhece alguém assim? Dá o coraçãozinho aí. Alguém que se relaciona com todo mundo, que fala com todo mundo, que é amigo de todo mundo, inclusive conta a sua vida para todo mundo. Tem pessoas que são assim, tem outros não que são muito mais reservados. Não é verdade? Então se você conhece alguém ou se você é assim, dá o coraçãozinho. Tem muita gente que é reservadíssimo. O seu contexto é muito em casa, é muito, né, a sua vida pessoal, ela é bem reservada, é uma pessoa mais tranquila. Então você vê que são pessoas diferentes. Agora, se eu quiser ter mais resultados na minha carreira, mais resultados na minha vida pessoal, né, na minha vida sentimental, digamos assim também, na minha relação com o filho, na relação com os amigos, eu preciso entender essa palavra, flexibilidade. Eu preciso me flexibilizar. E quando eu falo de flexibilizar, eu estou falando de sair um pouco do meu mundo, de sair um pouco da esfera da qual eu sou confortável, eu tenho conforto, que é falar ou não falar, ou ficar na minha. Eu preciso sair um pouco dessa esfera, do meu padrão de comportamento preferencial. E eu entro agora num padrão de comportamento da outra pessoa, para observar a outra pessoa. E entender como ela se comunica. Ontem eu falei sobre um dos grandes erros, é querer que as pessoas sejam iguais a mim. Esse é um dos grandes erros por não conhecer perfil comportamental. Querer que as pessoas sejam iguais a mim. Se eu quero que a pessoa seja igual a mim, eu estou tentando tirar ela do mundo dela, daquilo que está no DNA dela, para trazer para o meu DNA. É uma coisa meio assim, de certa forma chega a ser desumano. Eu querer que o meu filho seja igual, exatamente igual a mim. Eu tenho orientações, eu tenho disposições, mas eu não posso querer que ele seja exatamente igual a mim. Eu não posso querer que ele seja uma pessoa calada, uma pessoa reservada, sendo que ele é falante. Então, muitas crianças são diagnosticadas, né, com síndrome do pensamento acelerado e tudo mais, justamente por quê? Porque talvez não pararam para observar aquela criança, não pararam para entender aquela criança. Muitos funcionários, muitas vezes, eles são mal interpretados porque o líder talvez não parou para enxergar aquele funcionário. Talvez é um excelente funcionário, mas pelo padrão de comportamento dele, às vezes ele é muito reservado, não foi parado para observar isso. Então é interessante nós pararmos para observar as outras pessoas e entender. Agora dá uma paradinha aí, observa quem está com você aí, de repente, vendo essa live agora. De repente seu filho está mexendo no tablet, seu filho está vendo uma televisão, seu filho está brincando com alguma coisa, ou seu marido ou sua esposa está fazendo alguma outra coisa, você está com fone de ouvido, escutando. Observa, para observar e lembrar como essa pessoa se comporta. Talvez você fale assim, nossa, mas o meu marido ou minha esposa é muito direta, fala as coisas muito na lata, assim. Não tem, não tem tato. Vai lá e fala de uma vez e não espera muitas coisas acontecer também, é muito rápido. Eu queria que fosse um pouco mais lento, eu queria que analisasse mais. Ou talvez você olhe lá para o seu marido, aí fala assim, nossa, mas o meu marido é muito lento. Meu marido é muito metódico. As coisas deles têm que ser tudo certinho. E aí, o que acontece? Quando a pessoa ela tem aquele pensamento, igual eu falei ontem, querer que a pessoa seja igual a ela, sabe o que vai acontecer? Eu vou querer que aquela pessoa saia do mundo dela. E aí, eu começo a exigir daquela pessoa algo que ela realmente não é. O que nós precisamos entender é que a flexibilidade nos faz conhecer outros padrões e aprender com outros padrões. Gente, o som tá bacana aí, né? Eu nem perguntei no começo, mas vamos lá. Tô vendo os coraçõezinhos aí, então é porque tá bacana. Então, conhecer outros padrões e aprender com outros padrões. Novas habilidades. Novas habilidades está relacionado ao meu perfil de comportamento, como eu falei lá na primeira live. Falei um pouco sobre habilidades novas do mercado e que eu posso aprender novas habilidades. Claro que aquilo ali pode não ser a minha especialidade.
Como algumas pessoas têm a especialidade em falar, outras pessoas têm a especialidade em analisar, olhar para uma coisa, bater o olho e falar assim, olha, aqui nesse ponto não tá bom, nesse ponto pode mudar para assim, assim, assim. A pessoa que tem uma facilidade muito grande em analisar. Mas isso não quer dizer que eu não possa aprender a analisar também. Pode ser que leve um pouco mais de tempo para eu aprender a fazer uma análise tão precisa quanto aquela pessoa, que já faz naturalmente. Isso vai me demandar também uma certa energia. Então, todo relacionamento existe um gasto de energia. Você pode até anotar essa frase aí para você. Todo relacionamento existe um gasto de energia. Por que, Hirkley, você está falando que existe um gasto de energia? Porque olha só, quando eu me relaciono com uma pessoa, eu começo a me relacionar com as diferenças dessa pessoa. Quando eu me relaciono com o meu funcionário, eu começo a me relacionar com as diferenças do meu funcionário. E se eu não buscar entender as diferenças do meu funcionário, eu estou ali tentando economizar a minha energia, mas eu posso estar perdendo uma boa pessoa que estava do meu lado. Minha amiga Maria, Pati, tudo bom? Prazer ter vocês aí também, viu? Então, é muito importante a gente compreender exatamente que as pessoas são diferentes e eu posso aprender mais com as outras pessoas, tá ok? Posso aprender mais com as outras pessoas. Como seriam os seus resultados pessoais e profissionais se você pudesse compreender como é aquela pessoa que está na sua frente? Seu líder, seu funcionário, olha só como é que é abrangente, né? Como seriam os seus resultados se você pudesse compreender melhor seus resultados pessoais e profissionais? Se você pudesse compreender melhor aquela pessoa que está na sua frente, ou aquelas pessoas que estão na sua frente, um grupo de pessoas. Se eu trouxer para você assim, estatísticas que dizem que uma grande parte dos trabalhadores, dos funcionários, das pessoas, elas saem das empresas, são demitidas justamente porque existe uma grande complicação em relação à comunicação e comportamento. Eu disse na primeira live, as pessoas são contratadas pelo currículo e dispensadas pelo comportamento. Justamente por quê? Por causa dessa nossa interação em relação ao comportamento. Então, se você pudesse entender que alguém é mais acelerado e o outro é mais devagar, será que quando você compreende isso, isso vai te fazer um sentido maior? Então eu vou falar um pouco agora sobre teoria DISC. Vou falar rapidamente sobre teoria DISC, mas que você já vai conseguir compreender e entender que essa teoria ela está realmente no nosso cotidiano. Nas pessoas com quem a gente se relaciona, essa teoria ela é muito viva, ela é muito presente. Então olha só, DISC é um acrônimo de dominância, influência, estabilidade, que vem do inglês, que é com S, steadiness, e conformidade. Esse é o acrônimo. Então olha só, cada perfil desse dominante, influente, estabilidade e conformidade tem algumas preferências de comportamento. Então você vê, uma pessoa que é dominante, aí eu quero que você agora identifique, vai convidando quem você acha que é dominante aí. E dá o coraçãozinho também se você se identifica com isso, né? Então olha só, uma pessoa que é dominante é uma pessoa mais ousada, uma pessoa mais competitiva, uma pessoa que tem uma tendência a ser mais assertiva, uma pessoa que é mais direta, uma pessoa que muitas vezes ela gosta das coisas mais aceleradas, e ela nem se preocupa tanto com a qualidade, mas ela quer ver o negócio feito, focado em resultado. Essa é uma pessoa que tem um alto fator dominância, uma pessoa que podemos classificar dessa forma como dominante. Imagina que o seu marido ou o seu funcionário lá é dominante, né? Vamos colocar primeiro o marido, que o marido é dominante. Ele gosta ele é mais agitado, ele é mais dinâmico, ele vai lá, faz as coisas mesmo, depois ele vê qual é o resultado que deu. Ele é uma pessoa que é mais assertiva, ok? Oi Gisele, seja bem-vinda, minha querida. Então é uma pessoa às vezes mais assertiva, uma pessoa que ela ousa fazer coisas que talvez você não faria. Ela gosta de fazer coisas novas, ela se propõe a criar novos desafios para ela mesma. Então, quando você está diante de uma pessoa como essa, igual seu marido ou sua esposa, você precisa entender que ela tem um padrão de comunicação. Ela gosta de coisas diretas, e às vezes quando você vai fazer muito rodeio,
sabe o que acontece? Ela perde um pouco assim da paciência, né? Porque é uma pessoa que não tem tanta paciência. Ela perde um pouco da paciência. Então, o dominante é aquela pessoa que tem, assim, é um pouco mais aguerrida. Ela gosta de fazer as coisas e ser realmente bem intensa naquilo que ela faz. Tá ok? Olha a minha amiga Vera. Tudo bom, Vera? Lá de Goiânia. Então, quando eu tenho um fator como esse próximo de mim, eu preciso entender. E se eu sou dominante, eu preciso entender que o meu tempo é diferente do tempo de outras pessoas. Entenda isso. O seu tempo é diferente do tempo de outras pessoas. Isso é relacionado a todos os perfis de comportamento. Eu estou falando de uma teoria, a teoria DISC, que é uma das teorias mais utilizadas dentro das ferramentas de assessment, mais utilizadas em análise de perfil. É uma das teorias mais utilizadas e é a que nós temos aqui hoje para a gente estudar um pouco. E aí, passando o perfil dominante, né? Então tem um funcionário, um líder que é dominante. Por isso que é importante você saber o seu perfil, você entender disso. Então, você líder, se você entender melhor o perfil, o seu perfil e o perfil do seu funcionário, sabe o que você ganha? Você ganha performance. Sabe por quê? Porque você vai se comunicar com aquela pessoa da maneira que ela vai entender. Porque você vai passar para aquela pessoa as demandas da qual ela tem realmente condições de realizar com muito mais precisão e rapidez. Então, isso é uma questão muito importante. E aí, dominância. Agora vamos falar um pouco sobre influência. Influência são aquelas pessoas mais sorridentes. Você conhece alguém que é sorridente? Às vezes até demais. Aquela pessoa que é tão feliz que quando ela chega no ambiente, as pessoas já sorriem também. Muitas vezes ele gosta de fazer as outras pessoas sorrirem. É uma pessoa mais comunicativa, que fala e gosta muito de falar. Geralmente pessoas mais carismáticas, que têm um negócio de atrair outras pessoas. Às vezes ela gosta, obrigado Gisele, às vezes essa pessoa ela gosta de atrair outras pessoas e reter essas pessoas consigo. Tá ok? Ele é amigo, geralmente é aquele amigo de todo mundo. Geralmente é aquela pessoa que é amigo de todo mundo, conversa com todo mundo, fala com todo mundo. Às vezes ele faz um amigo na fila de banco. Né? Claro que a gente hoje em dia já não está mais fila de banco, é coisa do passado, né? Mas essa pessoa, se ela tem alguém perto dela, ela vai buscar se comunicar com essa pessoa. Ela tem uma tendência, ela tem uma necessidade disso. E olha só o perigo quando eu não entendo de perfil. Olha só o perigo. Eu tenho um filho que ele é comunicativo, extremamente comunicativo. E aí eu fico tentando limitar essa comunicação dele, eu fico tentando fazer com que ele seja uma pessoa mais retraída, mais calada. E aí, Marcão, tudo bom? Eu tento fazer com que aquela pessoa se retraia. Aí sabe o que eu faço com ela? Eu começo a matar o comportamento original dessa pessoa. Eu não tento ensiná-la, eu tento matar, eu tento cortar aquilo ali. Porque eu acho que nos lugares não se pode falar. Eu acho que às vezes as pessoas não podem se expressar igual ele gosta de se expressar. Então, se eu tenho um filho influente, eu preciso entender isso. Se eu tenho um funcionário influente, eu posso olhar para ele e entender. Essa pessoa, ela tem uma característica muito importante. Ela atrai pessoas. Ou seja, eu tenho uma pessoa que às vezes é muito boa, ela pode até ser boa tecnicamente, e eu posso criar para ela uma válvula de escape, colocar ela em algum lugar aonde ela possa, em algum momento, se comunicar com pessoas, que aquilo vai fazer muito bem para ela, e quando ela voltar para desenvolver, de repente, um trabalho mais centrado, um trabalho mais de concentração, ela desenvolve muito melhor. Olha, eu estou dando para vocês aqui um conteúdo que eu dou em treinamento, um conteúdo que eu dou em treinamentos fechados. Então eu estou abrindo mesmo aqui a caixa para que você tenha esse conhecimento. Por isso que eu falo para você, chama quem está lá fora, quem não está aqui com a gente. Porque o que eu estou passando aqui para você é de uma riqueza muito intensa, tá ok? Então, eu preciso entender o meu perfil. Quando eu entendo o meu perfil de comportamento, entendo o perfil do meu filho, do meu funcionário, do meu amigo, eu me comunico melhor com ele. Eu tenho uma interação maior. Agora, olha só isso para casais. Tem uma pessoa que fala muito mais do que a outra dentro do casamento. Né? E aí alguém vai falar assim, claro que é a mulher que fala mais. Mas nem sempre é assim.
Se você olhar, às vezes tem mulheres na rua que não falam tanto. Ela fala quando chega em casa, aí quer comentar tudo com o marido. Mas são perfis diferentes. Às vezes o marido é aquele que fala, aquele que gesticula, aquele que brinca, aquele que tem amigo em todo buraco que ele vai, ele tem muitos amigos. E a mulher não, a mulher é mais reservada, a mulher é mais na dela, observa mais. E aí, tem gente que sofre por isso. Tem gente que sofre, não é, Irkley? O Fernando tá falando aqui, ó. Sukai Sushi, o melhor sushi que existe, viu? Tem gente que sofre porque às vezes a esposa não vai conversar e falar com as pessoas como ele fala. Ou vice-versa, tem mulher também que é muito conversadeira e tem amigo em todo lugar também. E isso às vezes é motivo, às vezes até de ciúme. Só que na cabeça daquela pessoa, quando ela tem realmente uma índole boa, quando ela tem princípios e valores bem estabelecidos, e se você conhece os princípios e valores bem estabelecidos daquela mulher, você vai entender que ela fala com todo mundo, mas não é porque é algum problema, não é porque ela está com alguma intenção errada. Às vezes só pelo fato dela gostar de se comunicar com outras pessoas. E às vezes, olha só, às vezes, tem que ter muita sabedoria e tem que ter muita maturidade para isso. Às vezes, ela nem identifica que ela vai conversar com uma pessoa, ela nem identifica realmente se é um homem ou uma mulher. Ela está simplesmente conversando com uma pessoa porque ela quer se comunicar, ela quer falar, ela quer rir, ela quer fazer outras pessoas rirem. Tá ok? Então, falei aqui dentro de um casamento, acontece muitas vezes isso. Tá ok? Não, pastor Enoque, é isso aí. Então, gente, uma questão muito importante quando a gente busca esse entendimento. Então, eu falei aqui do dominante, falei do influente. Agora vamos falar um pouco do estável. O estável é aquela pessoa mais paciente, é aquela pessoa mais acolhedora. Talvez, você lá no seu trabalho, quando você estava trabalhando, né? As empresas estavam abertas, não sei se você ainda está. Luciana, boa noite, Luciana. E Márcia, Frank, boa noite também, minha querida. Dá o coraçãozinho aí e convida o pessoal para estar aqui. A gente tá um conteúdo bom aqui. Então, às vezes você tá lá no seu trabalho e aí alguém fala para você, alguém vem conversar com você. E aí você vai e para, ou você vai conversar sempre com aquela pessoa que gosta de parar para escutar as outras pessoas. Essa é uma pessoa estável, que é considerada dentro do padrão do DISC, é uma pessoa estável. Aquela pessoa que ela é boa ouvinte. E aí, por ela ser muito boa ouvinte, sabe o que acontece com ela? Ela se torna considerada a psicóloga da empresa. Nem fez curso de psicologia, mas é considerada a psicóloga da empresa. Por quê? Porque ela para escutar, ela tem paciência, ela não é uma pessoa assim... explosiva, ela não é uma pessoa que se expressa com força, com intensidade, não. Ela é mais leve, mais calma, aquela pessoa que as pessoas até nem percebem direito que ela está ali. Ela só percebe quando ela de repente abre para falar alguma coisa, abre a boca para falar alguma coisa, e ela fica ali na dela, simplesmente observando, numa boa. Se as pessoas pedirem opinião, ela dá. Se ela não pedir, se não pedirem também, em alguns momentos, pode ser até que ela dê, mas normalmente ela não vai querer dar a sua opinião. É uma pessoa mais tranquila, mais de boa. Essa é uma pessoa estável. E aí, quero trazer para vocês também assim um contexto, né? Um contexto perigoso também. Eu gosto de falar muito sobre paternidade, eu gosto de falar muito sobre liderança, porque eu vejo que o mundo muitas vezes perece porque não tem um entendimento de liderança, um entendimento de paternidade. Eu vejo que o mundo sofre muito por isso, as pessoas sofrem por isso. Muitos filhos sofrem porque não tem essa interação. Muitos líderes fazem funcionários sofrerem, muitos funcionários sofrem porque não conseguem alcançar uma determinada satisfação, porque ela tem uma falta, ela tem uma lacuna que ela mesma não conseguiu entender e não conseguiu fechar. Então, olha só,
Mas isso é assunto para outros vídeos, outras lives e outros livros também. Então, olha só. Um funcionário, né, primeiro eu vou começar com um funcionário. Um funcionário é uma pessoa estável. E aí, eu cobro aquela pessoa em demasia. Eu subjugo aquela pessoa buscando um resultado muito forte. Eu exijo que aquela pessoa seja mais rápida na entrega. Sabe o que vai acontecer? Esse funcionário vai se estressar. E ele vai querer vazar. Ele vai querer sair fora. Ele não vai conseguir se manter ali por muito tempo, porque o estresse vai ser forte. Por mais que ele precise, o estresse vai ser muito forte. E ele mesmo vai pensar dele mesmo, eu não consigo estar aqui, não é para mim. Isso, às vezes ele é até uma pessoa boa, uma pessoa que tem um nível de organização muito bom, uma pessoa metódica, que consegue colocar as coisas nos seus lugares, tem a paz para poder pensar em alguma coisa, é uma pessoa que tem uma capacidade grande de fazer, de entrar em longos projetos e continuar. Então, às vezes é uma pessoa assim. E aí eu perco uma pessoa que tem grande capacidade técnica, fez vários cursos, tem um currículo maravilhoso, justamente porque eu não entendi. Tá vendo que é dos dois lados? Tá vendo que não é só do lado de quem tem o perfil? Às vezes é do lado da outra pessoa que está ali na liderança. Então tem os dois lados. E vamos falar aqui também de filho. Às vezes o filho é aquele menino, aquela menina, que uma colherada na comida demora 10, 20, 30 segundos. E ela vai e mastiga com muita paciência. E aí imagina, se você é uma pessoa mais dominante, como eu falei mais atrás, e o seu filho é uma pessoa mais estável, olha só o conflito que muitas vezes o pai ou a mãe vai causar nessa criança. Eu estou falando aqui do pai e a mãe porque eu faço uma relação muito grande, eu faço uma boa relação entre liderança e paternidade. Então, eu vejo que essas coisas se entrelaçam e no decorrer da vida as pessoas levam o contexto da sua casa para as empresas. No decorrer da vida as pessoas levam o contexto das suas vidas pessoais para dentro das empresas. Tá ok? Então faça essa relação. Eu gosto de fazer essa relação justamente por isso. Então, se eu exijo do meu filho, da minha filha, comer muito mais rápido, vai comer rápido, e aí eu brigo com ela, eu brigo com ele, e falo, e discuto, e aí para tomar banho, às vezes a criança é um pouco menos acelerada, vai aquele ritmo mais devagar. Gente, está fazendo sentido para você, se você está se identificando, se você está vendo alguém na sua frente aí, dá um coraçãozinho, não deixa de tocar aí não, sabe por quê? Para outras pessoas verem também, e convido o pessoal para estar aqui. Então, olha só, quando eu exijo isso do meu filho, da minha filha, eu estou subjugando ela, estou subjugando ele. Eu estou fazendo com que ele saia daquele mundinho dele e não estou conseguindo ensinar. Para eu ensinar alguma coisa para os meus filhos, eu preciso primeiro pensar como ele pensa, compreender como ele compreende. Eu primeiro preciso olhar com o prisma que ele tem. Porque aí eu vou entender o que ele está entendendo. E isso, gente, não é uma coisa simples. Mas se eu quero formar um bom cidadão, se eu quero formar um bom funcionário, se eu quero formar uma boa liderança, sabe o que eu vou fazer? Eu vou utilizar energia nisso. Eu vou gastar energia com isso. Eu vou olhar para as pessoas e vou começar a entender mais as pessoas. E pode ter certeza, nós como pais, como líderes, nós vamos errar. Nós vamos errar. Mas que nós erremos o mínimo possível. Dentro da nossa possibilidade, dentro daquilo que a gente sabe, dentro do nosso conhecimento. Então, enquanto mais eu tiver ferramentas dentro da minha caixa de ferramentas, mais eu posso utilizar essas ferramentas. Então, muita gente não quer utilizar outras ferramentas. Tem gente que deixa a caixa fechada, ou tem gente que não coloca novas ferramentas dentro da caixa. E eu estou dando uma ferramenta que é íntegra para você aqui, estou dando uma ferramenta que é legal, estou dando uma ferramenta que tem, né, um fundamento teórico e científico. Tá ok? Então,
Quando eu olho para o meu filho e quero que ele seja rápido como eu sou rápido, eu estou machucando o meu filho. Ou eu estou estressando o meu funcionário. Eu não estou permitindo que ele desenvolva um trabalho de qualidade. Eu não estou permitindo que ele desenvolva algo realmente consistente. Por quê? Porque eu não entendo a forma como ele pensa, não entendo a forma como ele enxerga, não entendo a forma como ele lida com as situações e com o contexto na qual ele está inserido. Então é muito importante eu entender isso. É muito importante você entender isso. E quando eu falo agora de conformidade, quando eu falo de um perfil que é um perfil mais detalhista, mais analítico, é uma pessoa que tem uma tendência a buscar ser mais organizada nas suas coisas, é uma pessoa que muitas vezes ela é considerada como chata na história. Muitas vezes ela é considerada como uma pessoa uma pessoa crítica demais. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um olhar que é um olhar que muitas vezes as pessoas não veem da forma que ela vê. Ela consegue achar os erros. Ela consegue achar o bicho na salada que você não acha. É uma pessoa assim, é uma pessoa que tem um olhar muito clínico, muito crítico, não na parte pejorativa da palavra, mas que tem um nível de criticidade muito grande. E ela consegue enxergar. E aí, quando você não consegue entender que essa pessoa tem esse nível de criticidade, que essa pessoa ela é minuciosa, ela é uma pessoa que vê os mínimos detalhes, às vezes até o seu amigo entra na sua casa e ela olha assim e fala assim, rapaz, aquele quadro aí tá torto, viu, cara? Aí você olha assim, mas eu acho que não tá não. Aí ela fala, tá sim. Pega lá uma régua que eu te mostro como é que tá torto. Ele não erra. Ele olha para lá e fala assim, tá, e pode ter certeza que vai estar. É uma pessoa que ela tem um olhar, parece que ela tem uma calculadora no olho. E sabe muito bem como funcionam essas coisas. Então, isso é um perfil de uma pessoa que às vezes está do seu lado. Às vezes é o seu esposo, a sua esposa, que é uma pessoa mais reservada, é uma pessoa mais que não demonstra muito as suas emoções, diferente de um influente, diferente de um dominante, que expressa com muito mais força as suas emoções. Gente, está fazendo sentido, dá o coraçãozinho aí. Uma pessoa que expressa muito as suas emoções, que expressa o seu contexto ali, se expressa demais. Não, essa já é uma pessoa mais na dela, mais reservada, o olhar dela, às vezes, você vai olhar para ela e você vai entender que o olhar dela geralmente é um olhar mais crítico. É uma pessoa que tem um olhar um pouco mais, assim, minucioso. Então, eu entendendo esses perfis, eu consigo melhorar os meus resultados. Eu consigo melhorar eu consigo melhorar aquilo que eu faço com outras pessoas. Porque tudo que eu faço vai envolver outras pessoas. No meu produto, ele vai envolver outras pessoas. O seu produto vai envolver outras pessoas. Se você é chefe de cozinha, igual o Fernando aí, vai envolver, não tem como. Vai envolver outras pessoas. Se você produz um produto digital, vai envolver outras pessoas. E quando eu sei desses padrões, isso vai agregar muito. Quando eu entendo de perfil comportamental, isso vai agregar muito na minha venda, vai agregar muito na minha liderança. Eu aumento muito mais a produtividade do meu time quando eu tenho esse conhecimento. Então, veja que muitas pessoas estão perdendo por não ter esse conhecimento. Foi por isso que eu trouxe ontem a live 5 erros. 5 erros fatais. 5 coisas que as pessoas cometem e muitas vezes elas nem pensam que estão cometendo isso. Elas nem se ligam muito nisso. Então, o que eu quero trazer para você nessa semana é justamente um contexto e algum conhecimento para que você comece a aplicar na sua vida. Eu dou treinamento sobre perfil comportamental, dou treinamento sobre liderança. Eu gosto de fazer isso e muitas vezes a gente está trabalhando isso aqui nesse momento, juntos aqui, justamente para que você possa já ter alguma coisa palpável para você aplicar na sua vida, na sua casa. Como eu falei, quem não estava aqui, como eu falei, a união do conceito de vida pessoal com vida profissional, ela é uma coisa muito presente, é uma coisa muito verdadeira. E não tem jeito. Quando uma pessoa ela chega no contexto empresarial machucada, muito provavelmente ela vai conseguir identificar algum tipo de situação que se relaciona com aquela situação que ela viveu na casa dela e ela transmite toda a emoção que ela viveu lá para esse momento aqui.
Então, quando eu entendo de perfil, eu consigo minimizar os impactos dessas relações. E que muitas vezes a gente vai errar, não tem jeito. Muitas vezes nós vamos errar, mas que nós consigamos superar os erros e aprender com eles. Por isso que é importante, por isso que é tão importante eu ter o conhecimento do perfil comportamental, por isso que é tão importante eu me relacionar com o perfil e treinar isso, por isso que eu treino pessoas nesse sentido, por isso que eu treino pessoas nesse conhecimento. Porque quando eu treino uma pessoa nisso, quando nós interagimos sobre perfil comportamental, ela consegue identificar melhor nas relações dela e começar um método de aplicação do perfil na vida dela, na empresa, seja onde for, ela vai conseguir ter bons resultados. Então, melhore seus resultados através de tudo que eu passei para você aqui agora. Se você não viu essa live, eu vou deixar gravada, eu vou deixar sim essa live gravada, eu quero que esse conteúdo chegue até você, eu quero que você tenha, né, possibilidades de estudar um pouco mais sobre isso. Se você quiser, pode me perguntar, se você tiver alguma dúvida, entra no meu direct, manda a mensagem, a dúvida, manda a sugestão de tema também para algumas próximas lives, que eu vou ter muito bom gosto de te receber. Se você quiser, por exemplo, fazer uma análise de perfil comportamental, manda no direct que eu te atendo, né, com muito prazer. Te atendo, mando, né, a gente vê para fazer essa análise para você, vai ser muito bom, você vai ter assim, uma noção muito grande em relação a perfil comportamental, tá ok? Então, esse conteúdo é um conteúdo que eu quis dar para você e eu espero que tenha feito sentido para você que está até agora, para você que vai ver de retransmissão, né, que vai passar depois. Tem gente que não pode estar aqui, muitas pessoas me falaram que não poderiam estar aqui, mas iriam ver depois. Tem pessoas também que vão ver porque passa lá no Instagram. E eu espero que faça sentido para você. Então, se você tem alguma dúvida, agora, nesse momento, coloca aí rapidinho. Coloca aí rapidinho que eu respondo aqui ao vivo para que outras pessoas também possam sanar suas dúvidas. Ok? Então, enquanto você digita e escreve, eu vou falar aqui mais um pouquinho. Seguinte, amanhã nós vamos ter uma outra live. Amanhã eu vou trazer um convidado da área de empreendedorismo, um convidado que tem algumas empresas. Eu nem vou dizer o nome dele agora, mas eu quero que você se ligue. É uma pessoa que tem um sucesso, né, expressivo no mundo dos negócios, aí, tem um bom sucesso, está em crescimento, está em ascensão. Então eu quero trazer essa pessoa aqui amanhã para que nós possamos, eu vou divulgar o banner depois, tá? Para que nós possamos aprender também um pouco mais e a gente vai interagir entre empreendedorismo, empresariado, perfil comportamental, fazendo essa relação aí que a Natália gostou também, né, da comparação entre pai e líder. A gente vai fazer um pouco desse bate-bola legal aqui, vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem legal, para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso conhecimento sobre perfil comportamental. E nós falamos hoje sobre DISC, nós falamos hoje sobre a teoria mais utilizada hoje no mundo para perfil comportamental e nas ferramentas de assessment. Dei para você a oportunidade de você me procurar aí, fazer o seu assessment, a sua ferramenta para você ter uma aplicação de assessment, uma análise de assessment na sua vida com a teoria DISC e outras teorias. E falei também sobre a próxima live de amanhã, tá ok? Então eu acho que a gente fecha aqui o nosso conteúdo, fecha a nossa interação aqui. Eu quero dizer para você que foi um prazer enorme estarmos juntos e eu espero que você esteja aqui comigo juntos. Se você quer o resumo dessa live, entra no meu canal do Telegram, t.me/líder do futuro. Tá, Natália? Esse nome Líder do Futuro é justamente porque eu gosto de fazer essa comparação e essa interação. Líder do futuro, um futuro que é agora, viu, gente? Um futuro não é para depois, não. Um futuro que é agora. O futuro está acontecendo. Então, nós precisamos nos capacitar ainda mais como líderes para que esse futuro que a gente está vivendo seja cada vez melhor e os nossos resultados sejam ainda melhores. Tá ok? Então, um beijo no coração. Deus abençoe vocês e até amanhã às 18 horas na nossa live aqui no Instagram. Grande abraço. Até mais. Olha, a Rosângela chegou agora, Matheus.
Evaneide, sejam bem-vindos. A gente está terminando a live agora, meus amigos. Grande abraço. Deus abençoe e até mais.